Rede Globo recuando e fazendo intervenção no seu canal de televisão mais polêmico, que antes já fora o canal jornalístico mais respeitado do Brasil, hoje eu farei sobre o que pode acontecer no futuro do canal Globo News, que já há algum tempo vem virando alvo de várias críticas nas redes sociais pelos internautas, pelas posições tomadas por muitos de seus repórteres, apresentadores, convidados da emissora, que são contrários em sua totalidade aos valores da população brasileira em algum nível. Mas parece que não é só um barulho de internet, aquele chiado. Parece que a Globo está enfrentando consequências graves. Pois, segundo essa matéria feita por Ricardo Feltrin, Globo já estuda intervenção na Globo News. A Globo já estuda intervenção na Globo News, mas só após as eleições desse ano. Por intervenção, entenda-se troca de alguns apresentadores, comentaristas, quiçá da edição. Só por esse início já podemos ver a situação caótica que a Globo se encontra, pois você cogitar a mudança do editorial é algo muito grave. Editorial normalmente só se muda quando você quer mudar totalmente o viés da emissora. Um apresentador, um repórter, outro, é normal se mudar. Quando você quer fazer um controle ali e tal. Só que o editorial, se houver mudança consideráveis, você muda a linha que o jornal vai, a linha que a emissora vai em si. A gente viu isso acontecendo com a Jovem Pan após 2022, quando houve a mudança editorial, a emissora que dava espaço para os dois lados falar no aspecto político brasileiro, simplesmente demitiu todo mundo e cortou qualquer menção realmente conservadora dentro da emissora. Então veja o ponto que a Globo News chegou, o nível de caos dentro da emissora. Mas você pode estar se perguntando por que a Globo News estaria nesse caos. É a maior emissora do país em quesito jornalístico, assim como a sua matriz principal, a Globo. Eles são gigantes. Por que a Globo estaria nesse caso? Pois, segundo diz aqui a matéria, segundo o jornalista Leandro Sarubo do site Teleguiado, a Globo News, o mês com 0,08 pontos de audiência na medição PNT, que engloba TVs abertas e pagas. O mês antes, o Ibope foi de 0,13. Aqui a gente já vê uma queda considerável de um mês para o outro. Tudo abaixo de 0,2 pontos na TV paga já é tecnicamente considerado, abre aspas, um taxa de audiência. Na TV aberta, 0,4. Então, tanto em um canal fechado e aberto, a Globo News já está em caos, no sentido da população não está querendo consumir esse tipo de conteúdo. É uma emissora que outrora já fora a mais respeitada de toda a nação, todo mundo gostava. Tinha gente que via a Globo News como se fosse uma Fox News, uma CNN, principalmente CNN, porque o que acontecia no mundo, tu recebia, tinha informação rápida ali, você via realmente o que está acontecendo no mundo, da forma que a Globo queria que você visse, queria, mas você conseguia ter informações tecnicamente relevantes, tu via algumas coisas de bastidor ali. Hoje em dia não, a maioria dos apresentadores, a maioria dos comentaristas, dos convidados, são pessoas enviesadas, são pautas realmente engessadas, você não tem mais aquele negócio de bastidor de Brasília mesmo, de pessoas com ideias diferentes, são todos engessados, o que gera um descolamento do público, pois, como eu falei, eles estão indo em um caminho onde a maioria da população não se identifica, são valores abjetos, porque pode o cara votar na esquerda, só que o valor intrínseco nele, que ele sente, às vezes ele não pode votar no outro espectro por não conhecer alguns pontos, tipo o básico de economia, as agendas, as pautas e tal, um pouco de história. Só que os valores para a sociedade que nós somos criados, que é a sociedade ocidental, cristã, católica, ele tem por si uma repulsa aos valores que a Globo News quer propagar, valores feministas, valores woke, que são muito propagados na Globo News. Não é um canal jornalístico em si, pois dá espaço para figuras totalmente abjetas, então isso afasta o público. Um dos exemplos aqui que eu vou dar para vocês é quando ele torceram com Angela Davis, que é simplesmente uma criminosa. Foi presa pelo FBI porque simplesmente ela, algumas décadas atrás, forneceu armamento para os amigos dela realizarem um ataque que deixou vítimas e feridos. Só que a Globo News trata ela como
a representante dos negros, porque ela é feminista, porque ela é do movimento negro, porque ela é woke. Então a Globo News tem esse viés. Aqui no Brasil utiliza dessas pautas, então isso afasta o público, causa um descolamento considerável das pessoas. Sem contar a péssima cobertura que eles fizeram, a cobertura vergonhosa, dizendo que qualquer coisa que a pessoa falava sobre o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul era fake news, era mentira. Sendo que tem vídeos, tem governadores, órgãos do governo do Rio Grande do Sul e federal assumindo que tinha situações acontecendo, que tinha pessoas sendo multadas. E a Globo News coisando que não, que nada estava acontecendo, porque isso afetava a imagem do governo. As exclusivas dela ficou algo horroroso. Isso só escancarou o descolamento que eles têm com a população brasileira e na bolha que eles vivem, achando que estão vivendo a realidade como um todo de toda a população brasileira, que é aquele mundinho deles representa todo o povo brasileiro. O que gera esse status de audiência pífio, para a gente ver o nível que a Globo News chegou. Só 25 mil residências no país assistiram a Globo News em julho. No Brasil, segundo o PNT, média 24 horas do dia. Então, da maior emissora do país, só 25 mil, isso é muito baixo. Até para canal de assinatura, que você tem que pagar para ter acesso aos canais e tal, isso é muito baixo, pois a Rede Globo de Comunicações, ela tem acordo com a maioria das empresas de canal fechado. As maiores do país, ela tem algum tipo de acordo para passar. Direto tem comercial. Compre nosso box lá. Então eles investem em marketing. Só que nem isso está funcionando com esse escoamento, porque isso é muito pouco. Você só ter 25 mil residências que totalizam 24 horas para um canal que é o dia todo de jornalismo. E que é o maior do país. Então a gente vê a crise descarada aqui dentro da emissora. Sem contar o fato que, além da audiência, nos bastidores da redação o clima é péssimo entre alguns profissionais, homens e mulheres. Alguns casos são, de fato, por diferenças ou discordâncias intelectuais, interpretativas com relação aos acontecimentos do mundo. Vulgo, todo mundo é de esquerda, só que a algum ponto eles discordam. Tipo, um é mais linha comunista marxista, o outro é uma linha mais comunista maoísta, globalista. Essas são a diferença deles. Mas todo mundo é de esquerda naquela zorra. Essas mini diferenças que no final das contas não mudam em nada. São discussões vazias, que isso não gera nada pro público. Você vê eles falando, parece um copia e cola. Mas parece que os problemas não param por aí, porque não é só essa discordância não. Porém, outro tipo de problema ocorre entre jornalistas que tentam arrumar picuinha, encrenca com colegas ou mesmo puxar o tapete do próximo. Isso aqui é o mais comum. Isso aqui que citou esse clima nos bastidores é o que acontece em toda emissora. Seja a emissora boa, a emissora ruim, tudo vai ter gente tentando puxar o tapete do outro, tentando ferrar o outro jornalista. Mas já é um sinal de que a situação está se agravando, pois com essa audiência baixa, os caras ficando com picuinha entre eles mesmos, isso afeta o público, isso acaba refletindo. Pois na ânsia de falar o que pensa, de passar o outro, um vai ficando mais pro extremo que o outro e vai falando mais, apoiando coisas abjetas, achando que o espectro político de esquerda que eles têm é o espectro político que assiste televisão jornalística. Não é. Não é. Esse espectro ideológico que a maioria da população, uma parte, vota, é porque é feito pelo entretenimento, pela Globo principal, mas que já está em decadência. Então, eles querem apresentar um jornalismo para um público que não gosta de jornalismo, não se interessa pelos assuntos de bastidores, não se interessa por conteúdo político. E aí a gente vê essa decadência, pois mesmo ele ainda sendo a maior emissora do país, no ano de 2022, a Jovem Pan, que não tem metade da estrutura da Globo News, passou ela porque simplesmente falou: eu vou dar espaço para os dois espectros falarem. Fez uma bancada excepcional com várias figuras que depois foram demitidas por problemas internos e problemas externos que a emissora sofreu de pressão. Mas para vocês verem, a Globo News está muito afundada, então eu acredito que essa intervenção pode ser verdade, pois a gente vê já uma mudança acontecendo de leve na Globo News, pois estão pegando pessoas que a gente chama de sapatênis. São aquela figura que não são de direita, mas também não são de esquerda. São os liberaleco ali, MBL da vida, a Farinha Lima. Que é aquele cara, nenhum nem outro. Os dois são iguais.
essa ideia falaciosa, mas que são mais críticos de governo de esquerda em algum ponto, porque tem uma visão liberal, podemos dizer assim. Como aquele Joel Pinheiro, pô, o maluco, não é de direita, mas é menos à esquerda que tem lá na Globo News. Então eu já consigo ter um vislumbre futuro dessa mudança acontecendo, mas tudo vai depender de como vai correr a eleição. Se houver uma vitória do aspecto político da direita, nós podemos ver uma mudança da Globo News. Para mim é possível. Não vai ser tipo editorial, não acredito, porque isso é muito radical, pois a Globo está negando qualquer tipo de mudança. Eu acredito que eles começariam fazendo a mudança por alguns repórteres, alguns convidados, mas nada que indo pra direita mesmo. Ia ficar mais esse maluco nem cheira nem fede, que são os caras que não são de esquerda, mas também não são de direita. São, pra mim, se a Globo não fizer essa mudança, independente do resultado, ela irá começar a entrar em falência. Esse canal, que já está falido, o canal já está com taxa de audiência, não falo financeiro, em quesito de público. Ou ela faz a mesma estratégia que a Jovem Pan fez, ou ela afunda cada vez mais. Mas será que ela vai ter coragem de fazer o que a Jovem Pan fez, que foi ter dois lados, ter debate? Eu acredito que não. Mas vocês acham que eles vão fazer isso? Deixem nos comentários. Se for o vídeo, fique com Deus, salve Maria e até a próxima.